Então, como o Helder falou, né, o tema da noite de hoje é: a gente poderia transformar numa pergunta, né, e dizer assim, qual a razão da encarnação, ou qual o motivo da encarnação, ou porquê da reencarnação, vamos dizer assim, né? Sabe quando eu era, alguns de vocês já sabem, quando eu era mais nova, só um pouquinho mais nova, eu frequentava um grupo de jovens pela Igreja Católica, no qual foi, inclusive, extremamente importante para a minha formação espiritual, pessoal, formação de caráter, né? E aí tinha uma coisa que era engraçado, que me intrigava, que a gente participava, era bem legal, assim, são vários jovens e a gente fazia algumas atividades em asilo, ou em orfanato, hospitais, né? E aí a dor do outro sempre me intrigava bastante, assim, mesmo jovem, pensando, né, o que será, né? Quando eu via assim, principalmente se era criancinha, né? Se tivesse numa cadeira de rodas, se era uma coisa que mexia comigo e eu pensava por quê, né? Eu não tinha, naquela época, eu não tinha resposta. Talvez a gente não vai ter nunca, mas eu não tinha nem algumas hipóteses, né? E aí, estudando o tema da noite de hoje, eu descobri, então eu falei, me achei, né? Eu descobri que Pitágoras, na verdade, dentro da jornada dele matemática, uma coisa que incomodava demais era o sofrimento. Por que o ser humano sofre? Né? Ele começou a pensar. E ele não encontrou as respostas nos cálculos matemáticos. Então, ele fez uma imersão na cultura indiana e na cultura egípcia, que na época, muitos ainda, né, mas que na época acreditavam na filosofia da metempsicose, que o que difere em relação à nossa crença da multiplicidade das vidas é que eles acreditam que pode reencarnar nos animais, né? Não só, e ainda tem algumas filosofias também, continuam pensando assim, né? Mas isso fez com que ele, entre 400 e 500 anos antes de Cristo, para a gente ver como é antiga esse conceito, né? Da multiplicidade das existências, ou seja, da reencarnação. Foi uma coisa que acalentou o coração dele, do mesmo jeito que depois eu devia ter pré-adolescência, adolescência, né, entre os meus 12, 15, 16 anos, e eu fui encontrar o espiritismo, um amigo espírita que me apresentou a doutrina. A gente já era casado, eu devia estar com uns 24 anos, 23, ou 20, entre 24 e 26, alguma coisa assim. E aí aquilo acomodou a minha aflição pessoal, né? Na verdade, acomodou o meu coração. Foi uma crença onde eu me senti confortada por entender que havia uma razão para que as pessoas passassem por aquelas experiências mais árduas, diferentes das que eu estava vivendo, né? E aí a doutrina também nos traz parte daquilo que a gente acredita, é que quando a gente está na espiritualidade, ou na erraticidade, ou seja, quando a gente não está na matéria, é um momento em que nós estamos aprendendo, que nós estamos tomando consciência, que nós estamos expandindo espiritualmente. Mas, na verdade, a gente só sabe se o aprendizado aconteceu na carne. Então, é aí que vem o complemento. Então, vamos imaginar que é como se fosse a gente estar estudando para uma prova, né? Então, a gente estuda. Às vezes pode ser de IELTS, pode ser de mestrado, pode ser de universidade, pode ser de colégio, pode ser do que for, né? E a gente está estudando, que nem uns doidos, e chega na hora da prova. Às vezes a gente passa, às vezes a gente não passa, né? Às vezes o IELTS a gente, na verdade, de algumas vezes até passar, que foi o meu caso. Então, isso é para a gente conseguir entender por que a gente chama esse planeta de planeta escola, ou só para nos ajudar nesse raciocínio, né? De nós estarmos aqui. Então, a resposta seria nesse programa e nesse processo de aperfeiçoamento moral, ético, espiritual. Né? Isso que é a proposta do plano maior de Deus para o planeta Terra. E a gente, no entanto,
vai tão rápido e conquista tantas coisas em outras áreas, como na área matemática, que a gente citou, como na área científica. Quando que a gente podia... dos maiores questionamentos atuais é em relação à vacina, não é? Como que em 1 ano, 2 anos, o que quer que seja, foi possível de se criar uma vacina? Se a gente for pensar há 2 décadas atrás, nem quando eu tinha os meus questionamentos, não é tanto assim, né? É mais que 2 décadas, mas vamos deixar por aí. Então, a gente avançou tanto em tantas áreas, mas a gente patina ainda no princípio da nossa existência no planeta Terra, que é essa aprendizagem moral, ética e espiritual, né? E aí, às vezes a gente se pega na teoria do Gabrielão, sabe? Daquela música. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Ah, gostar de mim, goste assim, né? Muito bem. A Clariana, que é a minha filha do meio, a gente tem 3. Ela, dos meus filhos, não dá nem para dizer que é a mais espírita, porque é a única espírita. Porque os meninos, na verdade, não escolheram esse caminho, mas a Clariana, por um bom tempo, praticou, trabalhou, etc. e tal, né? E esses dias ela falou assim pra gente, pra mim, pro Tico, não sei o que era desse negócio de reforma íntima. E aí ela falou assim, ai mãe, eu não sei se eu tô concordando mais com esse negócio de reforma íntima. Aí eu falei, antes de eu contar a história da Clariana, eu acredito piamente numa coisa na vida. O universo nos dá 3 caminhos para aprender. Pelo amor, pela dor ou através dos nossos filhos. O que a gente tem muita alegria de dizer que a gente aprende com eles constantemente, que eles nos provocam, nos fazem refletir. Às vezes a gente chega num consenso, às vezes a gente não chega, não tem importância, né? Mas eles provocam isso em nós, né? Muito bem, a Clariana, então, vai lá no papel que ela faz bem, que eu não vou provocar aqui, para levar a gente a pensar. E aí ela falou, eu não sei se eu concordo mais com isso, não. E eu falei, mas por que, filha? Ela falou, não, porque se entra numa neura, que aí, usando as palavras, se entra numa neura, que aí a gente nunca é suficiente, a gente nunca é bom, a gente fica em processo de culpa constante. E aí eu falei assim, ela não está de todo errado. Dependendo de como nós encararmos ou nós, né, definirmos essa questão de reforma, a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Com o chicotinho atrás da gente. Mas daí eu falei, filha, não é possível que só exista o branco e o preto, né? Será que a gente não encontra um caminho intermediário, né? Será que não é possível que a gente faça a reforma, ainda que a gente se aceite, que a gente se abrace, que a gente reconheça as nossas dificuldades, os nossos limites? Aí ela falou que era para eu assistir uns vídeos da Brené Brown. Assistam, é muito bom de verdade, né? Que fala sobre a fragilidade, fala sobre justamente isso, a aceitação pessoal. Então, é muito legal também, mas ela também ficou refletindo. E a gente, enquanto família, pôde fazer essa reflexão, né? Então, na verdade, a gente pode e deve encontrar o caminho que é o meio termo. Não é só aquele do que eu vou sentar, como eu sou e acabou, né? O resto que faça referência. A gente pode viver um processo de constante, fazer parte de uma melhoria contínua, né? Individual e, no entanto, continuar se amando. Porque a gente tem também 2 mandamentos que são universais, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ou pertence à maior parte das religiões, perdão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas a gente só dá conta de amar o próximo à medida que a gente se ama. Então tem razão, né? Tem razão da gente refletir, da gente se abraçar, da gente não entrar em processo de culpa que é também danoso, né? Que não tira proveito. Agora, como será que a gente pode fazer isso sem desperdício, né? Como será que a gente pode se aceitar? Como será que a gente pode abraçar essa questão da reforma íntima sem que a gente desperdice as oportunidades que nos são colocadas à frente, né? Se eu fizesse uma pergunta assim hoje, quem quer morrer amanhã? Quem levanta a mão? Nem eu, porque eu só estou aqui interpretando, né? Não vou levantar nem a pau de menor, né? Quem quer morrer amanhã? Por que a gente esconde tudo a mãozinha para trás, né? A gente não quer. Mas é a única coisa que a gente sabe que vai acontecer.
né? A gente nasce sabendo que vai morrer. Não sabemos. Detalhe, não sabemos. Essa é a sacada. Não sabemos se vai ser amanhã. Sequer se vai ser hoje à noite, a gente não sabe. Né? Então, como que a gente vai tirar melhor proveito dessa existência? Como que a gente vai observar para não ser ranzinza? Como que a gente vai observar em nós mesmos para não ficar perdendo a paciência por bobeira? Não ficar achando que a humilhação é uma coisa que é só opinião diferente da nossa. Como e quando a gente vai trocar o nosso óculos, a maneira com que a gente vê as coisas, e colocar na dimensão exata do problema, e não maior do que ele é, porque daí a gente dá conta. Quando a gente aumenta demais o problema, é que a gente fica perdido. E aí também, quando que a gente vai aprender a não retesar os sentimentos que são venosos, vamos dizer assim, sentimentos que são que poisonam a gente, né? Sentimentos que vão corroendo a gente por dentro, como se fosse uma ferrugem. Às vezes é um sentimento, como a Clariana citou, de culpa. Outras vezes é um sentimento de mágoa. Outras vezes é um ressentimento. Às vezes com um irmão, com um amigo, com alguém do trabalho. Né? Quantas vezes eu já contei até aqui que eu pegava o carro, eu viajava 35 minutos, eu ficava rezando com uma pessoa, rezando, que aquele sentimento era um sentimento que eu não estava dando conta dele, a diferença que a gente tinha, diferença de personalidade, diferença de opinião, diferença de tudo, né? Então a gente não dá conta, a gente a gente admite a nossa fraqueza em não dar conta daquilo e pede socorro para o alto, porque um grande risco também é a negação. Se a gente negar o sentimento, imagina só um médico. Karina vai lá tratar com o médico e o médico vai fazer um diagnóstico da Karina e fala para a Karina que a Karina não tem nada. E a Karina tem sinusite, por exemplo, mas ela sai para casa achando que ela não tem nada. E aquela sinusite vai virar uma infecção muito mais séria e muito mais complicada de tratar. Assim somos nós. Se a gente achar que a gente não tem nada. Nada para melhorar ou nada de diferente, sabe? Não, é bobeira. Imagina, mágoa não, porque não é bonito, nem não, mágoa, raiva não, nem pensar. Quando irmãs, você já fala, irmãs do fogo, vamos deixar sentir. O problema não é sentir. O problema é como a gente gerencia aquele sentimento. Né? Qual a atenção que a gente vai dar para aquele sentimento? Qual é o caminho que a gente vai escolher para canalizar aquele sentimento? Para termos um melhor aproveitamento desta passagem, que, como eu falei, ninguém quer deixar de ter, né? A gente não quer. Já de é muito melhor no nosso lar. É muito melhor do lado de lá, tá bom, mais tarde a gente vai ver. Né? Agora ninguém quer. Então, como é que eu vou fazer para o nosso lar chegar até aqui, né? E aí, uma coisa curiosa, vou contar uma dinâmica que teve no meu trabalho, né? A gente estava com um problema num time, e aí tinha não só uma pessoa, talvez mais que uma, mas em especial com um olhar muito negativo, muito crítico, né? E a gente preocupado que aquilo lá estava contagiando os demais, né? Que é um pouco assim também. Aí, vamos fazer uma dinâmica do positivismo. Até uma team leader, uma gracinha, veio com essa ideia lindo. Vamos, Cláudia, vamos fazer a dinâmica do positivismo. Aí chegou na dinâmica do positivismo. Uma das perguntas era: o que é que a gente pode fazer para ter um ambiente positivo, para desfrutar de um ambiente positivo? Ou o que é que pode ser feito para o ambiente ser melhor? Aí você veio falando assim: a gente podia fazer ginástica para o time se entrosar, a gente podia se reunir uma vez por mês, fazer uma festinha para socializar, na verdade, o volume do trabalho podia ser menor, tudo que vocês puderem imaginar estava na mão do outro. Tudo foi levantado. Ninguém falou assim: eu acho que eu devia vir para cá melhor humorada. Eu acho que eu devia deixar os meus problemas do lado de fora. Em especial no nosso caso, que a gente cuida de gente que cuida de gente, né? Não, porque a gente não era aquele grupo, a gente tem essa tendência de achar que o problema está sempre no outro.
A gente terceiriza, a coisa mais linda do mundo é terceirizar. Não é verdade? Você não quer saber de você, quer fazer alguém que faça para você. Mas, na verdade, nesse plano encarnatório da gente, não dá muito certo isso. Porque a pessoa que vai ficar com crédito. Com quem que a gente terceirizou a pessoa? E a pessoa vai se renovar, não a gente. Então, acaba que a gente fica estático. Acaba que a gente, né, não caminha. Então, outra coisa da gente pensar é assim, pouco importa, porque o tema é reencarnação, né? Mas o que importa? Se a gente estiver falando sobre ressurreição, para esse assunto que nós estamos conversando agora, o que importa se, como eu, na minha adolescência, até na minha idade jovem adulta, acreditava em ressurreição? Ou hoje que eu acredito em reencarnação, ou se eu não acreditar em nenhuma das duas? O que é que muda na minha jornada? Ou o que deveria mudar na minha jornada? Nada. Absolutamente nada. Porque eu me comprometo com o bem, ou nós devemos nos comprometer com o bem. Eu tenho infinitas dificuldades, como eu falei para vocês, de trabalho pessoal, mas nós deveríamos nos comprometer pelo bem, pela graça do bem, pela vivência do bem, por colher o bem. Não é? Então, não importa. Ainda que a gente tenha dúvidas sobre essa questão da reencarnação, o que importa é o que a gente está fazendo aqui e agora. Não é o que a gente já fez, já foi. Não é o que está para acontecer, que a gente não tem domínio nenhum, mas a gente tem total domínio sobre o hoje. Hoje está comigo. Os sentimentos que eu estou carregando são neles que eu posso lidar, trabalhar, gerenciar e fazer melhor, né? Aí, então, a gente pensar como que a gente pode ter um melhor aproveitamento dessa encarnação. Eu vou contar um caso de um amigo que está aqui em perto, tratando de um câncer. E, beleza, né? Desde que a gente se encontrou, pouquíssimo falou sobre isso. Quando falou de uma maneira relativamente tranquila. Ele chegou antes, nós o recebemos e a esposa dele viria no domingo, porque a artista tinha um trabalho a ser feito no sábado à noite, ela ia chegar no domingo para acompanhar as 2 semanas de tratamento. Aí a Lolo lembrou bem, o nosso governo querido, que eu até não vou falar muito para não desequilibrar, baixou a fronteira, fechou a fronteira, não é verdade? Ela não pôde vir. Aí a gente estava sensibilizado por eles, né? Eu ficava pensando, ai meu Deus, se fosse eu e o Tico, se eu não pudesse acompanhar o Tico, como é que eu ia? Tá. Aí nós saímos para fazer companhia para ele. Aí ele foi contar um caso para a gente, uma situação de uma família que passou por uma prova bem difícil, porque infelizmente o pai da família se desequilibrou, se envolveu em pedofilia e foi preso, né? E a esposa fazendo tudo o que podia para, sei lá, né, para sobreviver, né, nesse momento, nessa história e tal. E aí, quando a minha amiga falou com esse amigo, né, nossa, eu tô arrasada, porque eu não tô aí. Aí ele falou com ela assim, não tá melhor do que se eu estivesse na prisão, no lugar do fulano? É um olhar. Ele é a pessoa que está com câncer. É um olhar que a gente escolhe todo santo dia ter. É o óculos que a gente decide usar. Do bem, do amor, da paz, da alegria, do agradecimento. Esse colega que está passando por essa dificuldade, se ele trocar o óculos dele, que eu não o conheço, não é o caso de ser um colega, não o conheço, ele vai encontrar alguém que está sofrendo mais que ele. Porque, gente, pensa num planeta, pensa num espaço bom de sofrer isso daqui. Porque você sabe, nós, eu falo, eu devia estar comigo de noite. Não é? De noite. Porque é muito sofrimento que tem no planeta Terra. Então, é só a gente olhar para o lado, para frente, para trás, que a gente vai decidir ter o melhor aproveitamento dessa encarnação. Porque é uma escolha. Não é uma questão de sorte e nem é uma questão, porque também está escrito, né?
vocês vão me perdoar, mas eu não vou me lembrar se foi com Kardec, foi poucos dias atrás, ou se foi Chico que a gente leu, mas acho que talvez o pessoal vai me ajudar, talvez tenha sido Kardec mesmo, que diz que a gente pode mudar o curso da nossa história com as nossas ações, claramente, fala com essas palavras. Ainda que nós tenhamos vindo com um certo resgate, né, esse resgate pode ser alterado com a nossa prática, com a nossa atuação. Que nós estamos perdendo tempo aqui, gente. Não é verdade? Estou bobeando por quê? Né? Em vez de fazer. Então, quem me conhece sabe também que eu sou fãzoca do Cortella, né? E aí vivo ouvindo, ainda mais que eu uso a bicicleta para trabalhar e tal, vou ouvindo. E aí o Cortella usa um termo de parece que é um filósofo britânico, não é dele, né? Israel, talvez seja o nome do filósofo britânico, que é de apequenar a vida. Como nós somos hábeis em apequenar a vida, que já é tão curta. Porque se você pensar, bom, pode ser 10, 20, 30, 40, 50, mas a média de vida do ser humano hoje em dia é de 75 anos. É nada, gente, vamos ser honestos. Mesmo para o jovenzinho aqui. Nós estamos às portas de 2022. Que a pessoa pode pensar que é longe, com 75 anos, eu acho que está... Estou no caminho, né? Está na porta. Não é longe. Né? E é a média. Porque pode ser muito antes, né? Pode ser muito depois. Deus, tem gente de 107, 103, né, Camila? Então, o que a gente pode fazer para essa vida que já é curta, porque a gente pode ver, eu nem acredito que já é Natal de novo, vamos ser honestos, no ano que a gente teve, difícil como a gente teve, não dá para acreditar. A rapidez que passou, independente dos conflitos interiores que a gente viveu, né? Como passou rápido, como a vida, e isso é só um símbolo de como a vida passa rápido, e que não dá tempo para a gente perder com bobeira, né? Beleza. Então, na verdade, eu vou passar... Que horas será que são, gente? Eu estou dentro ou estou fora? Está dentro. Obrigada. Então, tem uma outra frase do Barão de Tararé, para a gente pensar que também é legal, que ele diz assim, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Portanto, está conosco. A escolha é nossa, né? Então, a gente vai assistir e daí eu volto. É bem curtinho, tem 3 minutinhos, mas eu preciso apagar a luz, amor. Por isso que as cadeiras estão postas assim, eu queria ver se dava para vocês ouvirem legal, né? E verem também legal, facilitando, né? O que você queria que dissessem no seu velório? E aí, essa pessoa, cara, né, pensou, realmente, né? Eu também fiquei pensando comigo quando eu ter escutado a resposta, falei, o que será que eu queria que dissessem no meu velório, né? E fiquei pensando, sei lá, né? E aí a pessoa, depois que deu a resposta, voltou para a pessoa e falou assim, e no seu? Ela falou, eu queria falar, nossa, olha, tá mexendo, ela tá mexendo. Eu pensei, acho que era isso também que eu queria ouvir. E é bem isso, né? Prova mais uma vez que a gente não pode perder um segundo de chance de escrever diferente, de melhorar, de fazer acontecer, né? É isso aí. Acho que a frase dos Chicos. É amor? A gente não pode mudar o passado, mas pode fazer um novo. Essa é. Mas eu estava pensando que era alguma coisa que a gente deu no estudo. Acho que a gente também deu no estudo sobre isso. Depois a gente até checa, mas talvez... Que essa frase Bem lembrado até, super obrigada, porque na verdade, quando eu contei aquela história, né, do grupo que acabou apontando problemas no meio externo, não em si, também Chico diz, mas escuta, tudo o que você tem vem exatamente, porque ele conta, tem aquela, como se fosse uma oração bonita, né? Que ele fala a casa, a condição financeira, o estudo, os amigos, os pais, tudo, sem exceção, foi, na verdade, modelado
para as nossas, ou de acordo com as nossas necessidades, né? Então, mais ainda que a gente tem que buscar dentro e não fora, né? Obrigada. Do not dwell in the past. Do not dream of the future. Concentrate today. É isso aí, Lulu. Exatamente. Galerinha que chegou agora, a gente vai assistir rapidinho, tem 3 minutos, é um filminho, para daí a gente fazer uma oração juntos, tá? Hoje eu quero a rua cheia de sorrisos francos, de rostos serenos, de palavras soltas. Quero a rua toda parecendo louca, com gente gritando e se abraçando ao sol. Hoje eu quero ver a bola da criança livre, quero ver os sonhos todos nas janelas, quero ver vocês andando por aí. Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse, eu até desculpo o que você falou. Quero ver meu coração no seu sorriso e no olho da tarde, a primeira luz. Hoje eu quero que os boêmios gritem bem mais alto. Quero um carnaval no engarrafamento e que 10.000 estrelas vão riscando o céu, buscando a sua casa no amanhecer. Hoje eu vou fazer barulho pela madrugada, rasgar a noite escura como um lampião. Vou fazer seresta na sua calçada, eu vou fazer misérias do seu coração. Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua, pra escrever a música sem pretensão. Quero que as buzinas toquem flauta doce, que triunfe a força da imaginação. Hoje eu quero que os poetas dancem pela rua, pra escrever a música sem pretensão. Quero que as buzinas toquem flauta doce, que triunfe a força da imaginação. Agora eu vou pedir para a gente fazer um exercício diferente. Então, essa já foi a oração, né, que a gente poderia fazer. Queria pedir para a gente se abraçar um ao outro, como desejando a paz e tudo que a gente viu nessa letra. Aos que estão em casa, se alguém estiver perto, que a gente possa se dar um abraço e desejar para o outro tudo aquilo que a gente trocou hoje de ideia e tudo que essa letra trouxe, tá bom? Um abraço para vocês, cada um muito em especial. Querida.